convidamos a doutora Cari para nos falar sobre tratamento, atualidades e pesquisas. Novamente, uma boa tarde para vocês. Agradecimento à organização deste evento tão importante, no tocante ao aspecto que fica. Você pode de novo, por favor? Obrigado. Isso aqui. Pós-polio. Primeira pergunta. Existe ou não existe? É igualzinho aqui. Existem os ateus. Ou seja, pós-polio não existe. Pós-polio é uma lenda. E há certas pessoas que se encontram aqui e eu, será que sou uma lenda realmente dessa condição? Não é uma lenda. Nós temos uma história... Pode ficar, por favor. Uma história já bem antiga do Egito Antigo. Esse Egito Antigo, 1570, 1342, a 18ª dinastia do Novo Império, porque essa estela que foi encontrada é dessa época. E dessa estela, provavelmente, deve ser um sacerdote, junto com a sacerdotisa, e uma vítima, provavelmente, de pólio, que aparece. E é um indivíduo que trabalha bastante, provavelmente ele deve ter desenvolvido síndrome pós-pólio se ele sobreviveu mais tempo do que aparece. Está bem marcado nesse escaravelho, e desde esta época já começam a aparecer as tentativas terapêuticas, ou seja, a condição para melhorar a função do indivíduo com as órteses para melhorar o que acontece na poliomielite. Comentado já anteriormente, é um vírus intestinal. Esse vírus tem um tropismo pelo corno anterior da medula, ele compromete o corno anterior da medula. Na sua história, a primeira descrição médica muito bem feita é de 1789 desse vírus. Depois vieram outras descrições, como Jacob Hein e Carl Oscar Medin, conhecida na Europa como doença de Hyde-Medin também. No século XIX ela recebeu vários nomes: paralisia dentária, paralisia espinhal anterior da criança, paralisia regressiva, mielite do corno anterior, mas a palavra melhor, poliomielite, ou seja, uma inflamação da substância cinzenta da medula. Quem que descreveu bem o quadro clínico agudo? Jean-Martin Charcot, o mesmo que descreveu da esclerose lateral amiotrófica. E quem descreveu já primeiro, provavelmente, caso de síndrome pós-polio? Jean-Martin Charcot. Um indivíduo que era açougueiro, de 21 anos, 2 anos, que tiveram polio na infância, trabalhando no açougue, e aquele braço, que mexia muito com a faca, começou a apresentar uma nova fraqueza muscular. Descrita por ele essa condição clínica. Já no século XX, no comecinho do século XX, começa a ficar um pouco mais complicada a história da poliomielite, a epidemia, especialmente nos Estados Unidos, e nessa época não se sabia qual era a causa que levava à poliomielite. Mas existe um filme fantástico na internet, que naquela casa que tinha alguém com poliomielite, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Mas não se sabia qual era o agente, mas parecia que tinha alguma coisa relacionada com aquela casa. E eles punham esses cartazes, aqui tem poliomielite. Tem um outro detalhe muito interessante, comentou-se a respeito de Roosevelt. Roosevelt, aos 39 anos, candidato ao Senado americano, ele banhara-se essa baía lá no Canadá, e nessa região tinha algo muito importante: as pessoas defecavam. E aí é que veio a história da poliomielite para ele. À noite, um quadro febril intenso, no dia seguinte, paralisia dos membros inferiores. Ele foi vítima dessa condição, uma depressão enorme. Ele foi para Warm Springs, um local mais quente nos Estados Unidos, e lá foi o primeiro centro de reabilitação. A Fernanda vai comentar a respeito desse centro. Foi o primeiro centro de reabilitação para a polio. Quando se fala em tratamento, começa aí. E não só aí. Ele teve uma importância muito grande também, porque as primeiras órteses vieram com ele. Mas não bastava essa condição de tratamento como que já tinha para a poliomielite. Por quê? Algumas crianças morriam. De cada 10 crianças com paralisia motora, uma tinha um comprometimento muito grave, e de cada 5 dessas muito grave, uma tinha alteração respiratória e morriam. Precisava de ajudar. E a ajuda inicial, nós temos esse relato de 1952, uma criança que foi ventilada manualmente por 8 dias consecutivos pela equipe de saúde, e não morreu. Ela sobreviveu. Eles verificaram, portanto, que nós precisamos criar um mecanismo ventilatório para as crianças, e esse mecanismo foi feito.
Dentre eles, a traqueostomia, dentre eles, o ventilador mecânico com pressão negativa. E aqui começa a primeira unidade de terapia intensiva, inicia-se com a poliomielite. Era um grande ginásio. Eles colocaram os vários ventiladores, com as crianças dentro desses ventiladores com pressão negativa. Passaram a não morrer mais. Elas começaram a ficar sobreviventes, passando o tempo todo, e aqui elas passavam o tempo todo, e o que a trouxe mais a polio? As crianças sobreviviam, só que muitas não se mexiam. Tínhamos que criar algo diferente. Esse algo diferente foi a primeira projeção em casa de filminhos, slides inicialmente, para as crianças com polio. E as crianças não morrendo, algumas ficaram um pouquinho mais antigas, precisavam ter um pouco mais de mobilidade. Criou-se o primeiro carro adaptado, poliomielite. Foi o primeiro carro adaptado que veio. Mas nós tínhamos que resolver o problema. Franklin Delano Roosevelt torna-se presidente dos Estados Unidos. E assim, ele foi presidente na época da Segunda Guerra Mundial. E assim cria-se a marcha dos dimes. 10 centavos de dólar. Era muito dinheiro na época. Em vez de jogar fora, punha-se num cofrinho e guardava-se e fizera-se, naquela época, uma reserva bastante grande econômica para pesquisa. E isto fez com que os pesquisadores descobrissem que a poliomielite estava relacionada com um vírus, e esse vírus atenuado ou inativado, quando injetado na pessoa, a pessoa tinha uma imunidade contra a poliomielite, a vacina. Mas não foi fácil saber se a vacina funcionava ou não funcionava. Começou-se, portanto, a estimular que as pessoas elas entrassem nesse programa de vacinação. As pessoas que se envolveram na pesquisa, elas tiveram outro ganho, 3 prêmios Nobel. Dentre eles, Jonas Salk, que ele inativou o vírus com formaldeído, e a administração do vírus, a marcha dos dimes, possibilitou que as crianças vacinadas elas ficassem imunes ao vírus da polio. E cada criança que foi vacinada ganhava, o mesmo adulto, ganhava esse certificado de pioneiro da polio livre. E mais tarde começa a história do Albert Sabin, a gotinha que salva. Nós somos da época da gotinha que salva. Nós estamos ainda na época da gotinha que salva, onde que o vírus foi inativado. Qual que é o problema hoje? De cada mais ou menos 5 milhões de doses da gotinha que salva, alguém desenvolve polio por vacinação. Por isso que a forma mais adequada de vacinar é a forma do vírus inativado, que é aquela do Salk. Só que é muito mais caro, e será que as famílias, as mães, elas levam as crianças para as campanhas de vacinação para tomar injeção? E as crianças tomando injeção, como que é a fila? Por isso que a gotinha que salva é muito interessante ainda do que está acontecendo. E o Albert Sabin também foi agraciado com um prêmio bastante importante, onde que, através da sua gotinha, antes vários países tinham poliomielite vermelha, começou a ficar cada vez mais rara, e atualmente nós estamos só com 2 países que estão ainda com poliomielite, especialmente os países que ficam em guerra, dentre eles o Paquistão. Mas os vitimados da polio continuam, são muitos os vitimados da polio, e no Brasil não é exceção dessa condição. Nós temos que fazer uma erradicação completa, e o Rotary que está envolvido com isso, então fala, faltando um pouquinho só. E é importante, porque enquanto tiver algum país com vírus ainda selvagem, nós temos que manter as campanhas de vacinação. Mas mantendo a campanha de vacinação com vacina, com vírus atenuado, o risco de polio vacinal. Caso contrário, nós teremos que fazer as campanhas com vírus inativado, com formal. E esse vírus são 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eles têm um tropismo pelo corno anterior da medula, fazendo com que aquela célula do corno anterior afetada faz comprometimento do seu prolongamento, e envolvendo-se, portanto, prolongamento, morre esse nervinho e as fibras musculares inervadas ficam atróficas. Só que o neurônio vizinho sobrevivente, se ele tiver saúde, ele consegue fazer com que aquelas fibras que estão atróficas, elas sejam reinervadas. Como é que foi o estímulo inicial para se fazer esse brotamento? Estímulo físico. Físico. Essas crianças, adolescentes foram orientados a fazerem muita atividade física. As academias de ginástica. E essas academias propiciaram uma reinervação. E aquela sequela que era importante, até teve uma certa melhora funcional,
E aquelas pessoas tornaram-se adolescentes, adultas, estavam acostumadas à sua sequela motora naquela perna, costuma ter envolvimento mais da perna, mas há pessoas que têm uma perna, duas pernas, um braço, outro braço, alguns braços, que não é o comum, outras pernas, braço, alteração respiratória, escoliose, e outras até uma tração um pouco maior ainda, com envolvimento até bulbar, com certo cansaço para falar, uma certa dificuldade para deglutir. E essa pessoa estava acostumada à sua sequela já. E acostumada à sua sequela, com a sua reinervação, se envolvendo com várias atividades físicas, e essas pessoas começaram a adotar várias atividades profissionais também, e muitas delas tornaram-se líderes em várias áreas. Dentre as áreas, vamos contar: Cláudio, imperador romano, vitimado de pólio. Arthur Clarke, Donald Sutherland, aqui está o Cláudio, aqui Frida Kahlo, maravilhosa Frida Kahlo, Mia Farrow. Aqui nós temos Donald Sutherland, novamente ator, Francis Ford Coppola. E esses indivíduos tornaram-se líderes. Essas pessoas foram ensinadas desde pequenas que você tem que se levantar sozinho. Não pode pedir ajuda. De jeito nenhum. Você tem que ser o melhor. Não basta ser bom. E é interessante porque todas as lutas feitas desde então, sempre tem alguém de pólio envolvido. Todas as lutas sociais. E dentre essas lutas, esses indivíduos começaram a segurar o globo da Terra nas costas também. Quando falamos em Jogos Paralímpicos, e até Olímpicos também, nós temos pessoas de pólio envolvidas. No Parapan de 2007, no Rio de Janeiro, 36% dos nossos atletas brasileiros, o que eles tinham em comum? Poliomielite na infância. Agora não, porque já começou a ficar um pouco mais velha essa população. Mas ainda há os vitimados de pólio, por exemplo, o Clodoaldo, nadador vitimado de pólio. E essas pessoas estavam acostumadas à sua sequela. Entraram no mercado de trabalho, estavam trabalhando, muitos professores. E de repente o corredor começou a ficar mais comprido, o degrau mais alto, o cansaço mais acentuado, a lousa mais alta para dar a sua aula, o microfone mais baixo, a voz mais fraca. O que está acontecendo? É sequela isso? Não pode ser sequela. Sequela fica estável. É uma marca. Algo novo estava acontecendo. Esse algo novo, o que chama muito a atenção, é a nova fraqueza. E essa nova fraqueza não só no membro afetado, aquele que a pessoa achava, não, eu só tive pólio nessa perna, mas também no membro aparentemente não afetado. Ou no membro aparentemente não afetado. Em outros locais, aparentemente não afetados também. O que estava acontecendo é que aquele brotamento que deu aquela recuperação funcional, chega a um certo ponto de tanto overuse, comentado aqui pela Maria Tereza, chega a certa hora que o neurônio motor não consegue manter mais. Não consegue manter mais, aquele brotinho vai embora. Se ele vai embora, nova fraqueza. E o pior de tudo é se o neurônio morrer. Como comentado aqui em relação à eletroneuromiografia, quando ele morre, aparecem alterações na eletroneuromiografia do tipo fibrilação e onda positiva, que é a preocupação maior. E se eu fizer uma biópsia muscular nesse momento, eu vou encontrar, além de fibras de mesma cor agrupadas, significando que reinervou, vou encontrar junto também algumas alterações atróficas até novas, mostrando que o processo está evoluindo. E isso não posso chamar mais de sequela, é uma evolução da doença. Mas a pessoa já entrou no mercado de trabalho. E ela entrou no mercado de trabalho com a pólio, com a sequela de pólio. E isso é novo. Isso não posso chamar de sequela de pólio. Daí é que vem síndrome pós-pólio. E o marco é a nova fraqueza. Mas acontece que não vem só com a nova fraqueza. Vem com fadiga, vem com dor, vem com alteração de sono, intolerância ao frio de Curitiba, que aparece. Alterações importantes emocionais, que vêm juntas com essas alterações todas. E esse conjunto foi definido como síndrome pós-pólio. E acontece da seguinte forma: a pessoa teve a sua pólio, aqui ela tinha 100% de força, teve a poliomielite, ficou com uma fraqueza muscular, recuperou-se, mas ela não atinge 100% da sua força, ela estava estável, passando os anos, chega uma certa hora, antes daquele período chamado senilidade, vem com a nova fraqueza, ou seja, com aquele decréscimo de força. E essa inclinação para baixo da força muscular é que nós falamos, olha, aqui começou a sua manifestação clínica visível. Embora o quadro provavelmente tenha começado um pouco mais precocemente.
Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos na Escola Paulista de Medicina, em 2002. A maioria das pessoas da AACD de São Paulo e alguns atletas do Clube dos Paraplégicos. Ou seja, pessoas já envolvidas em programas de reabilitação, cabeça especial, excepcional, estão acostumadas a suplantarem dificuldades. E o que chamava a atenção, 68% dos indivíduos com histórico de poliomielite estavam tendo uma nova fraqueza muscular. Isso nos preocupou bastante. É um número muito grande do que está acontecendo. E outros trabalhos foram demonstrando a mesma coisa. Próximo de 60% dos indivíduos que tiveram polio na infância estavam desenvolvendo a nova fraqueza muscular. Junto com ela, fadiga, atrofia muscular, dor articular muscular, deformidade articular, intolerância ao frio, alteração respiratória, transtorno de sono, dentre eles apneia, dessaturação, movimentos periódicos das pernas, muito frequente essa alteração, ou seja, algo a mais está acontecendo com esses indivíduos. Portanto, o tratamento começa a tratar também as alterações associadas do que se tem. Ao mesmo tempo, disfagia, engasgos. E quando nós fazemos um histórico dos pacientes lá da Escola Pós-Medicina, hoje são mais de 2.000 pacientes avaliados com histórico de poliomielite, nós temos a seguinte história. A média de poliomielite foi ao redor de 1,7 anos. Eles começaram a melhorar, tiveram o pico de melhora até ao redor dos seus 4 anos. Depois eles ficaram estáveis por um certo período de tempo. Ao redor dos seus 43 anos, começa a inclinação para baixo de nova fraqueza muscular. Essa é a história. Alguns indivíduos têm uma história um pouco mais precoce do que isto. Quem é que tem mais precoce? Aqueles indivíduos que nós chamamos da seguinte história: aqueles de maior idade, aqueles do sexo feminino, naqueles que tiveram a gravidade do quadro motor inicial mais acentuada, aqueles que apresentaram uma gravidade maior de paralisia residual e aqueles que tiveram um longo período de latência para melhorar. E essas pessoas foram aquelas mais aquinhoadas com esta inclinação e mais rápida inclinação. São alguns fatores de risco que nós vemos relacionados à polio. E esses fatores levando com que as células do corno anterior da medula, já diminuídas pela própria poliomielite, e aqueles neurônios sobreviventes entrando num processo de cansaço, de fadiga. Daí a polio. E quando se fala a fisiopatologia, nós não temos hoje um modelo animal para fazermos um estudo direitinho, bonitinho, de poliomielite e síndrome pós-polio. Tudo que nós temos é em relação às outras doenças que comprometem o neurônio motor. E é daquelas que estão relacionadas com doenças do neurônio motor, parece que as mesmas condições elas estão relacionadas com a polio. E parece também que as mesmas células ligadas, por exemplo, à esclerose lateral amiotrófica, também estão ligadas a pós-polio, do que se tem. Não só a alteração do corno anterior, assim como do axônio, o contato do nervo com o músculo esquelético, ou até aquilo que se repercute dentro do músculo esquelético. E aquilo que se repercute no músculo esquelético, a parte oxidativa, aquilo que faz energia. Para eu fazer uma contração muscular, eu preciso de energia. Para eu fazer energia, eu pego açúcar, eu pego gordura, eu queimo isto na mitocôndria e dou ATP. Se a pessoa não tem essa maquinária funcionando de uma forma adequada, economicamente, eu vou ter a fadiga e vou ter a dor muscular. São as alterações metabólicas também. Então, eu vou estudando outras doenças, por exemplo, as miopatias metabólicas, como aquela que faz com que tenha uma metabolização comprometida da gordura, deficiência da carnitina, acumula-se gordura no interior da célula, eu não tenho no finalzinho a produção de energia. Quando se fala, portanto, de fisiopatologia, é importante dizer isto, porque os tratamentos virão através do reconhecimento. A doença pode ser do corno anterior, pode ser do seu axônio, contato nervo com músculo, ou do músculo esquelético, como comentado com a Leila, ou de toda a unidade motora, ou seja, do corpo celular, do prolongamento, contato nervo-músculo e as fibras musculares inervadas por um único neurônio que se tem. Dentro dessa condição, a gente fala em terapia. Terapia, essa palavra grega, terapeu, é uma palavra que
que significa atendente servo de Deus, que foi usada para Moisés cumprindo os deveres ordenados a eles por Deus. Ou seja, é uma palavra muito forte, muito importante essa palavra. E nessa palavra, nesse vocábulo, que deu toda essa condição para nós de servirmos ao próximo, no sentido de levar para ele a melhor informação. E quando fala assim, tratamento, a palavra tratamento, ela vem do latim, que é tracto, tratar, que em francês deu depois treatment, que em inglês deu treatment, e em português que deu tratamento, que só foi incorporado no português, que seria o Aurélio, em 1845. Então não se falava essa palavra tratamento antes. É uma coisa mais ou menos recente. E tratamento é uma parte muito importante da medicina. É uma parte onde que se complementa com a anamnese, com o diagnóstico, o prognóstico, aqui entra o tratamento, mas para fazermos o tratamento nós temos que reconhecer as doenças. E as doenças podem ser agrupadas da seguinte forma. Uma delas, aquela doença que é considerada incurável, mas tratável, com manejo multidisciplinar só. E vejam só que interessante, a síndrome e ensiná-lo a poupar energia. Para tratamento da fraqueza muscular, nós temos que ter um equilíbrio entre o desuso e o overuse, supertreinamento, que é uma das coisas mais aceitas hoje, que explicam o aparecimento da síndrome pós-pólio. E aí entra naquele mesma coisa que nós conversamos cedo, né? Exercícios de fortalecimento, que podem ser isométricos, isotônicos ou isocinéticos. Estimular esse paciente a fazer exercício aeróbio. Então, tem um paciente que fala para mim, olha, antes eu sempre caminhei muito, eu tinha 2 empregos, 3 empregos, eu caminhava 2 quilômetros por dia e eu não estou conseguindo, eu devo parar? O que eu faço? Fala, parar nunca, não deve parar. Você, para evitar essa atrofia, esse descondicionamento por desuso, você deve continuar caminhando. Talvez com o auxílio de uma bengala agora, né? Mas se não der para caminhar os 2 quilômetros, caminha meio, né? Pega tenta ir até o local de uma outra forma, mas não é para deixar de fazer. Piscina é bem indicado também para esses pacientes, desde que não cause fadiga nenhum exercício, nem antes, nem durante e nem após. Então, não pode causar fadiga. Exercícios de alongamento para diminuir ou prevenir contraturas. Preparo para conservação de energia, incluindo descanso, redução das atividades e evitar o uso excessivo. Então, é muito engraçado, mas é uma população muito diferenciada, que talvez pela limitação física, são pessoas extremamente inteligentes. Então, se teve alguma dificuldade aí da parte física, foi estudar um pouco mais. Então, a gente está lidando com pessoas que têm 2, 3 empregos, que dá aula em não sei quantos lugares. Então, talvez seja o período de brecar um pouquinho e diminuir um pouquinho essa atividade, né? Se antes subia a escada para ir até o trabalho, vamos tentar subir um lance, depois pegar um elevador. Isso é poupar energia. No dia a dia, o paciente ele tem que se conscientizar que ele deve gastar a energia dele para fazer aquilo que dá prazer, né? Perda de peso e a prescrição de órteses e auxiliares. Então, no caso de supertreinamento, isso aqui tanto nas atividades que ele faz fora, então numa academia, o paciente fala assim, olha, uma coisa que não deu certo muito foi ir para academia. Porque eu comecei com uma fraqueza muscular, aí eu fui para uma academia, aí o professor colocou peso, né? Encara uma fraqueza muscular, vamos fortalecer. E aí aquele paciente que sai fadigado, que piora a qualidade de vida e vai aumentando os sintomas da síndrome pós-pólio. Então, não é por aí que a gente tem que fazer o fortalecimento desse paciente, nada de carga excessiva. E se a gente precisa ficar atento, alguns sinais que podem aparecer de 24 horas a 72 horas depois do exercício. Se aparecer cãibra, fadiga, espasmos ou dores musculares, sozinhos ou em conjunto, isso quer dizer que a gente está causando um supertreinamento nesse paciente, precisa diminuir. Uma coisa
coisa que eu trabalho com os meus pacientes, eu acho bem interessante, é o fortalecimento do transverso abdominal, seja para esse paciente que está andando ou para o paciente que está sentado, cadeirando. É um músculo que estabiliza bem o tronco. Quando a gente aprende a ativar esse músculo, ele ativa um músculo pequenininho que estabiliza a coluna, chamado multífidos. Isso aí, mais para frente, vai ajudar a manter o alinhamento postural e ajudar a manter uma força, melhor a força de membros, daqueles que é possível melhorar, porque você estabiliza tanto cintura pélvica quanto cintura escapular. Então, isso é bem bacana de ensinar ao paciente. Então, para a fadiga, o paciente deve ser orientado a programar atividades diárias para evitar fadiga desnecessária. Lembrar que programar as atividades também é uma forma de poupar energia. Finalizar ou concluir as atividades em períodos curtos ou dividi-las em partes, como, por exemplo, ler um capítulo de um livro de cada vez. Isso a gente pode achar bobo, mas na hora que o paciente está com você e ele está reclamando de fadiga, de cansaço, essas pequenas orientações do dia a dia é que vai mudar o curso da doença do paciente. Não é a fisioterapia que ele faz com você 1, 2 vezes por semana. Respeitar os limites do seu corpo durante o exercício físico, adequar o ambiente que se vive, então subir escada somente quando necessário com auxílio de corrimão, evitar andar longas distâncias entre os cômodos da casa, colocando os objetos que mais utiliza em lugares mais próximos, ou ter um cão treinado para ajudar nas atividades diárias. Reservar períodos do dia somente para repousar, nem que seja por apenas alguns minutos a cada hora. Esperar que o momento de fadiga acabe para iniciar outra atividade ou fazer uma refeição. Isso evita que a fadiga piore. Evitar ficar estressado ou ansioso. O estresse e a ansiedade também pioram a fadiga. Fazer as refeições sempre no mesmo horário e em quantidade adequada para conservar energia. Manter o hábito para dormir sempre que no mesmo horário. Isso pode ser uma cartilhinha para a gente dar para o paciente, né? Então, a dor, como já foi falado, mecânica e neuropática, a atividade física excessiva e inadequada, ou estresse, cãibra, frio intenso, mobilidade reduzida pode causar dor. Tratamento de dor vai no tratamento convencional que nós estamos acostumados a fazer, eletroterapia analgésica, acupuntura, liberação miofacial, hidroterapia. As órteses, então, o paciente, principalmente se tem uma dorsiflexão inadequada, o pezinho é caído por falta de força de dorsiflexores, o joelho recurvado. Então, isso daqui tudo tem todas as indicações das órteses que nós conhecemos para poupar energia. Não há regras em relação à prática da fisioterapia no paciente. Nós podemos fazer o que a gente quer. Aqui as bandagens funcionais também são adequadas. Esse paciente não é um paciente que tem uma fadiga intensa, que tem uma fraqueza intensa. Então nós podemos, essas são elásticas, elas não servem para posicionar o membro, restringir, ela pode facilitar a contração ou facilitar o alongamento, estimular o alongamento, de acordo com o estímulo sensorial. E os cuidados aqui, os sinais que a gente tem que ver de supertreinamento, o limite da fisioterapia sempre vai ser o paciente quem dá, e não usar eletroterapia para estimulação, como nós dissemos. Aqui a hidroterapia, posso usar vários métodos para poder agir, métodos de fortalecimento, de relaxamento, de adaptação para estimular as trocas posturais, fortalecimento, técnicas mais orientais. Isso daqui eu acho que eu vou passar porque não vai dar tempo. Aqui o estudo que nós fizemos lá na Escola Paulista, Tatiana e equipe, sobre exercícios aquáticos para equilíbrio, relato de 2 casos. E aqui vem os exercícios que eu tinha uma série de fotos para mostrar, mas são exercícios básicos de hidroterapia. A hidroterapia é um carro-chefe na estimulação. Deixa eu só passar uma coisa interessante. Então, em 2009, no Instituto de Reabilitação Roosevelt, em Warm Springs, nós estivemos lá no congresso. Estava com 436 inscritos, a população é bem grande lá para um evento.
90% eram pacientes e familiares, para você ver como funciona a educação do paciente. E aqui o presidente Roosevelt foi diagnosticado em 1922, então isso aqui já foi mostrado, o primeiro centro lá para reabilitação, pulmão de aço, a cama ortostática, foi fundado em 97, e hoje ele se encontra dessa maneira. Então eu tenho um hospital de reabilitação, o paciente se interna para fazer a reabilitação desse hospital, uma piscina maravilhosa, totalmente adaptada, mas eu preciso confessar que eu fiz um workshop com essas fisioterapeutas para tratamento, e eu acho que a gente tem mais carinho, muito mais atenção para o paciente. Lá é um estilo mais americano de ser, eles são um pouco distantes. Aqui nós temos um centro de boliche para esses pacientes. Então, o que acontece o que o paciente ele se interna e o que acontece nesses institutos? Ele visa o bem-estar do paciente. Iniciou em Michigan em 2006, em 2009 foi realizado no Instituto Roosevelt. Então, eles se internam por 5 dias no programa que promove a saúde do paciente com pólio, sessões diárias sobre a educação da pós-pólio. De manhã, esses pacientes vão para um programa de exercícios. À tarde, tem intervalos de recreação, esporte adaptado, cuidado pessoal, passeio. À tarde, tem a conversa com a equipe multidisciplinar, e à noite a gente tem atividades de lazer, como grupos de canto, contando histórias, vídeos e jogos. Então, nesse congresso foi falado que fisioterapia e hidroterapia devem ser feitas. Hidroterapia é o carro-chefe no tratamento, por gerar menos sobrecarga. Yoga também foi bem abordado, eles fazem trabalho de yoga para esses pacientes lá. Acupuntura, toda a parte de terapia ocupacional, tecnologia assistiva. E aí a gente percebe que esses pacientes estão sentadinhos, e a gente vê uma grande fila de scooter. Isso quer dizer que alguém vai e coloca aqui? Não. Eles todos andam, eles todos têm, a maioria tem scooter, tudo bem que é muito mais acessível lá, mas eles andam para cima e para baixo de scooter. E eles poupam energia para andar de bengala e para ter o gasto energético naquilo que é preciso. Então é uma cultura que não é porque eu vou para a cadeira de rodas que eu estou inválido, né? É porque eu vou poupar minha energia para usar naquilo que eu realmente quero. Né? Os meios auxiliares, isso aqui não. Então, uma última coisa que saiu agora, nós fizemos lá na escola, diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com síndrome pós-pólio. Isso aqui já está online, quem quiser acessar para ver são... Acabou de sair. Então, no portal saúde.gov.br, a gente tem acesso a algumas coisas que eu dei nessa aula, também estão lá, em relação à fadiga, como tratar o paciente do ponto de vista de reabilitação. Tá? E é esse material aqui com todos esses itens. Muito obrigada.